Economia, a inflação, Denise Campos de Toledo, como é que ficaram as expectativas sobre o custo de vida depois da divulgação do IPCA 15 ontem, hein, Denise? Olha, Tiago, o mercado de início teve uma reação muito favorável, mas depois se percebeu que a queda maior do que se esperava do IPCA 15 teve muita relação com a baixa dos preços de passagens aéreas. Tem muita volatilidade, inclusive, em função da época do ano, não é? Então, não alterou muito. E aí tem alguns fatores preocupando. O principal deles é a questão da tarifa de energia, que já foi um dos itens que mais pesaram no IPCA 15 e podem continuar pesando, principalmente se a gente passar para o nível 2 da bandeira vermelha. Esse é um fator que preocupa bastante. O outro é que o mercado continua elevando a projeção quanto ao crescimento da economia brasileira este ano. Já se fala, inclusive, em algumas instituições, numa expansão do PIB de 5%, o que reforçaria a demanda e, consequentemente, dando mais margem para o aumento de preços. Tem a previsão de continuidade da elevação das commodities no exterior e tem toda uma discussão agora quanto à prorrogação do auxílio emergencial, que é um reforço ao consumo. Embora haja uma carência imensa no país, o aumento da população no nível de miséria, de pobreza extrema mesmo, o auxílio emergencial é um reforço ao consumo e também pode acabar reforçando a inflação. Então, também tem uma elevação das previsões de inflação para este ano, que já beiram aí os 5,6%. Não mexe, por enquanto, com a expectativa em relação à taxa básica de juros, porque o Banco Central ainda acha possível que no ano que vem haja uma acomodação maior dos índices, permitindo que a inflação fique ao redor do centro da meta, diferente neste ano, que deve superar o teto. Então, por enquanto, o que a gente vê é a possibilidade aí de continuidade da elevação, tanto das projeções do PIB como de inflação. E essa volta da pressão sobre o mercado, o que que isso significa, hein, Denise? Olha, Tiago, ontem nós tivemos muitos dados contraditórios, muita informação influenciando o mercado. Do exterior, nós tivemos dados piores da atividade econômica nos Estados Unidos, ou não tão fortes como se imaginava, e se esfriou um pouco aquela pressão sobre os juros dos títulos americanos. Só que, por outro lado, com esses índices, ficou aquela preocupação quanto à possibilidade de a inflação lá nos Estados Unidos estar pesando o poder de compra, afetando o potencial de crescimento. E isso reforça aquelas preocupações quanto à possibilidade de o Federal Reserve lá nos Estados Unidos também cortar estímulos, reduzir a compra de ativos e, mais à frente, antecipar a elevação dos juros. Isso mexeu um pouquinho com o humor do mercado financeiro. Tivemos algumas coisas específicas aqui no Brasil também. O que se percebe é uma flexibilidade maior até da equipe econômica em relação a gastos. Agora tem uma portaria assinada por Paulo Guedes, admitindo aí mudanças em relação às emendas parlamentares. Se vê o avanço aí do Centrão, pressões políticas nos grandes fundos de pensão, que tem alterações aí na direção do Previ, já teve mudanças no Banco do Brasil, na FUNCEF. Então, é muita interferência política que pode levar a mais gastos, né? Então, o governo ficaria meio que refém dessas pressões políticas por aumento de despesas, o que acaba afetando o movimento do mercado. Tem essa expectativa toda em relação ao crescimento da atividade econômica, a possibilidade de tributação dos dividendos aí dos bancos, isso afetou o desempenho das ações de bancos no mercado, teve uma grande operação de venda de ações da Vale que também afetou. Então, ontem nós tivemos um movimento negativo, queda da Bolsa de Valores, não é, que voltou a ficar abaixo dos 123 mil pontos e alta do dólar. Só que hoje o mercado já abre os negócios aí de bom humor novamente, nós temos uma queda mais acentuada do dólar, de 0,42%, a cotação de venda comercial um pouco acima dos 5,31, e hoje o mercado vai observar muito os números do CAGED, que saiu ao meio-dia, que podem indicar ou confirmar essa expectativa de um crescimento mais forte da economia.